É com imensa gratidão que eu estou aqui mais uma vez nessa série Você é o seu próprio cérebro, para trazer um pouco de conhecimento sobre o que você é, sobre o seu cérebro, sobre o efeito que o seu cérebro tem sobre o seu próprio corpo, sobre as suas atitudes, sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos e sentimentos. Então hoje eu trouxe um assunto bastante interessante. A gente vai falar um pouco sobre a zona incerta do cérebro. Mas o que vem a ser essa zona incerta do cérebro? Então nós estamos aqui exatamente para falar com vocês a respeito desta zona incerta do cérebro e quais as memórias que ela guarda. Quais as memórias que ficam ali guardadas nessa zona chamada de zona incerta. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês por estarem aqui comigo. Quero agradecer por você estar aqui em busca desse novo conhecimento, em busca da expansão da consciência. Então, o conhecimento do cérebro nada mais é do que a expansão do conhecimento, é a busca do autoconhecimento, é a busca de si próprio, é a busca do saber quem você realmente é. Então, nesta série que nós estamos trabalhando, Você é o seu próprio cérebro. Todas as segundas-feiras eu trago um conhecimento sobre o seu cérebro, sobre o nosso cérebro, para você que está aí do outro lado entender um pouco mais sobre si próprio. Então, o nosso cérebro, ele é um órgão muito pequeno, mas é um órgão muito poderoso. Apesar de ser muito pequeno em tamanho, ele é muito poderoso e ele também desperta uma grande curiosidade. E é algo de muito mistério, algo que ainda não foi desvendado. Então, existe ainda muitas e muitas coisas para serem descobertas do nosso cérebro. Eu sou psicanalista, eu estudo sobre a investigação mental, eu faço terapias da psicanálise. Então eu amo essa questão da investigação mental, de conhecer o ser humano através das suas atitudes, das suas intenções, conhecer o ser humano através do que ele pensa, do que ele sente. Então essa é a minha grande paixão, é conhecer o interior humano e não o externo. Isto é algo que me fascina. E por isso eu estou sempre buscando estudar o cérebro, sempre conhecer cada vez mais o cérebro, para trazer essa expansão de consciência para você que está aí do outro lado. Então, como eu falei, o cérebro humano, ele é de tamanho muito pequeno, ele pesa 1,5 kg, mas ele é algo muito poderoso. Talvez eu diria que o nosso cérebro é o órgão mais poderoso do nosso corpo. E ele é o órgão que também desperta maior curiosidade. Ele é algo misterioso. No cérebro ainda há muito que entender. Como Freud colocou na psicanálise, na metáfora do iceberg, onde ele coloca a nossa mente consciente como apenas 5% e todo o restante, no qual nós não sabemos o tamanho que se dá ali. Existe ali a incógnita, toda aquela parte está a incógnita. Não se sabe ainda o tamanho da profundidade que é o nosso subconsciente. Então nós sabemos que a nossa mente consciente, pela descrição de Freud e pela descrição de outros psicanalistas também, a nossa mente consciente, ela abrange apenas 5%. Então isto, quando a gente começa a analisar o cérebro, a analisar o ser humano através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, através das suas atitudes, do seu comportamento,
Então a gente vê que ainda há muita coisa a se descobrir. Então hoje, essa questão dessa zona incerta do cérebro é algo que tem despertado muita curiosidade no meio das pesquisas científicas, da neurociência, da psicanálise, da psicologia. Então, isso é algo que tem, essa parte aí é algo que tem despertado curiosidade, porque ainda é uma zona incerta, né? Então, nós sabemos que no nosso cérebro, por ele ser tão pequeno, pesar 1,5 kg, nele habita 86 bilhões de neurônios. Os neurônios são as correntes elétricas que existem no nosso cérebro, que é capaz de fazer a neuroplasticidade, é capaz de trazer a cura, é capaz de regenerar, é capaz de trazer a superação. Tudo acontece a partir dos nossos neurônios. E então, os nossos neurônios, ele compõe ali toda esta massa cinzenta do nosso cérebro, que também 86 bilhões de neurônio é igual ao número de estrelas que existem na Via Láctea. Então nós paramos para pensar e começamos a analisar na questão quântica, porque eu também sou estudiosa da quântica. Então é algo assim que a gente sabe que é o estudo do universo, é o estudo das frequências emocionais, é o estudo das frequências, das vibrações, então da energia, e tudo que existe é energia. Então o que me intrigou mais neste conteúdo sobre a zona incerta do nosso cérebro é quando a ciência traz aqui que o nosso cérebro ele tem 86 bilhões de neurônios, assim como o número de estrelas que existem são também 86 bilhões de estrelas na Via Láctea. Então isto para mim foi algo muito intrigante, foi algo assim que despertou, foi um despertar, né? Porque nós temos tudo a ver com a natureza. Então é mais uma prova de que Deus nós somos parte do universo. Como a física quântica diz que tudo está interligado, tudo está interconectado para formar o todo. O todo é o universo, o todo é o Deus, é o Criador de todas as coisas. Então tudo está interconectado numa mesma rede energética que não tem como se separar. Tudo está interconectados. Então isso me deixou assim, vamos dizer, surpresa, porque saber que nós temos a mesma quantidade de neurônios, a mesma quantidade de estrelas na Via Láctea. Então os nossos neurônios nada mais é do que fonte de energia, correntes elétricas no nosso cérebro, né? A física quântica explica que o nosso cérebro ele é elétrico porque ele possui correntes elétricas, e o nosso coração é magnético. Então a união do pensamento com o sentimento que vai atrair para nós aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós desejamos. Se nós desejamos saúde, alegria, paz, nós teremos saúde, alegria e paz. Mas nós precisamos também estar em ressonância com as boas frequências. Então, voltando na questão dos neurônios, né, voltando na questão mental, cerebral, né, então esses neurônios, eles se conectam entre si para formar o quê? Para formar as sinapses. As sinapses são as passagens das correntes elétricas, né? E para estimular o número de sinapses que o cérebro vai se aproximando cada vez mais, cada segundo ele vai aproximando ao quartilhão de segundo, em cada 15 segundos. Então ele vai aproximando essas sinapses aí, para quê? Para
que nós podemos fazer todo este processo, que é o chamado de fenômeno da neuroplasticidade. Então, a ciência tem mostrado que o nosso cérebro, nós temos áreas nobres no nosso cérebro, nós temos áreas nobres que elas não podem ser jamais entrada em disfunção. Nós não podemos permitir que essas áreas entram em disfunção, porque uma vez se ela entrar em disfunção, nosso organismo todo vai entrar em disfunção. Então, ele deixa de fazer conexão. Então, determinada área do corpo deixa de fazer essas conexões, essas sinapses aí, onde acontecem certos distúrbios, desequilíbrios no próprio organismo, desequilíbrio às vezes emocionais, uma carga de estresse muito alta pode levar a um desequilíbrio, uma carga de ansiedade, né? Isso pode levar a um desequilíbrio, levar a perder o sono, levar a pessoa ter a mente muito acelerada, agitada, e quando chegar à noite a pessoa não conseguir dormir. Então, esse armazenamento aí, esses sinapses, essas conexões aí, são exemplos de que o nosso cérebro, né, a memória, né, ela existe uma zona, né, ali, uma região, e que até hoje a gente não encontra uma verdadeira resposta, né? O cientista ainda não descobriu como explicar exatamente tudo isso, né? Porém, eles vêm descrevendo a neuroanatomia do cérebro, né? Eles vêm descrevendo toda essa região, essa neuroanatomia, para descrever esta zona, essa região onde é chamada de zona de incerteza, né? Então, e por conta dessa incerteza, né, dessa área ainda pouco conhecida, chamada de área incerta, porque ainda não se sabe tudo o que acontece, não se sabe tudo que pode acontecer. Alguém falou que o meu celular tocou, mas não foi o outro celular, não é este, tá? Obrigada a todos que estão aqui presentes. Tá, vamos continuando. Então, ao longo dessa zona que nós chamamos de zona incerta, está associado a alguns papéis muito específicos, algumas funções muito específicas relacionadas às funções motoras, relacionada a certas vísceras e excitação, a atenção. Então essa zona incerta também tem sido associada à função do sono, à regulação da dor, do aprendizado. E então estudos vêm demonstrando tudo isto, e pesquisas feitas em camundongo também têm desempenhado papel importantíssimo na consolidação da memória ao longo prazo. Ou seja, a pessoa que tem essa zona incerta, em disfunção, ela tem ali um esquecimento, ela perde a memória, ela esquece as coisas com muita facilidade. Porque ali nesta zona incerta, é onde fica armazenada muitas memórias, as memórias de longo prazo. Então as pessoas que chegam na fase, na terceira idade, né? Então ela precisa que esta zona, esta área esta em bom funcionamento, porque senão ela vai ter lapsos de memórias, ela vai ter esquecimento, né? Então assim, quando essa área ela entra em disfunção, a pessoa começa a ter um determinado esquecimento, e é também nessa mesma localidade que é detectado os pacientes com
o Parkinson, né? Então, é difícil para se estudar esse local por conta que ainda não tem este grande conhecimento, né, sobre esta região do cérebro. Então, sabe-se que essa localidade do cérebro é uma estrutura muito fina. Eu digo que ela é tão fina quanto uma folha de papel. Ela está localizada bem no fundo do cérebro. Isto é difícil a pessoa entender, né? Mas ela está localizada bem no fundo do cérebro. E os especialistas explicam que ela também ajuda na química celular, nas células, na reprodução celular, então nas membranas celulares. Então ela é uma zona muito complexa, e muito importante para o nosso cérebro, uma vez que é detectado ali que a perca da memória começa exatamente ali, nesta região. Então, e cada subdivisão do cérebro é bem distinta. Isso começou primeiramente lá com Freud, na psicanálise, quando o Freud, ele primeiramente vai fazer a subdivisão do cérebro, ele vai fazendo a topografia mental e depois ele vai mais a fundo estudando a psique humana e ele começa a desenvolver estudos em crianças recém-nascidas e faz um estudo até aos 6 anos, depois ele faz um outro estudo até os 20 anos de idade e assim por diante. Então, isso se deu a partir daí e, no entanto, hoje isso são estudos que estão cada vez mais aprofundados, a neurociência está se aprofundando cada vez mais nesta área mental, nesta área do cérebro, porque nós sabemos que os grandes mistérios ainda estão a ser revelados. E eles existem ali no nosso cérebro. Então existem áreas do nosso cérebro que nós precisamos acessar, aprender a acessar certas localidades do nosso cérebro para que nós, enquanto ser humano, nós possamos encontrar em nós a nossa própria regeneração celular, a cura dos nossos desequilíbrios físicos, mentais, a superação, né? O ser humano ele supera as coisas com muita facilidade. Então, por mais que algo traga sofrimento para a vida dele, ele tem assim uma grande facilidade de superar e passar para o outro nível. Tudo isso está relacionado com o cérebro. Tudo está relacionado com o cérebro, com a decisão, com aquilo que a pessoa pensa, com aquilo que a pessoa decide parar de pensar, parar de sentir. Né? Então, a partir daí começa a superação. Então, o nosso cérebro ainda é uma caixa enigmática, que ainda tem muito a ser descoberto. Então, estudos também vêm demonstrando, estudos feitos pela universidade, por várias universidades da Alemanha, dos Estados Unidos, né, que esta localidade do cérebro desempenha um papel fundamental na atenção, na memória duradoura, como eu falei, são as memórias de longo prazo, né? Então, algo que aconteceu na nossa infância, por exemplo, se a gente tiver um desequilíbrio nesta região, nós vamos também ter dificuldade para guardar as lembranças, né? Aquelas lembranças, com o passar da idade, essas lembranças de longo prazo, elas vão se perdendo. Então, aí está o fato da gente ter um cuidado conosco mesmo, ter um cuidado com a nossa mente, ter um cuidado em fazer atividade física, em estimular o cérebro. Mas como que eu posso estimular o cérebro? Eu posso estimular o cérebro a partir de estudos, lendo bons livros, fazendo atividades físicas, estando com pessoas com assuntos agradáveis, se alimentando, buscando boas alimentações,
né? Então tudo isso é viver bem, é estar bem todos os dias, é estar bem a todos os momentos. Então isso vai ajudar em todas as áreas da vida, no bem-estar físico, no bem-estar social, no bem-estar emocional e mental. Então, esta área do nosso cérebro, ela divide o córtex pré-frontal, que é onde fica a memória, o nosso córtex pré-frontal, que é bem aqui na nossa testa. Quando ele recebe as informações que vêm até o córtex, ele tem 3 milésimos de segundos para identificar se aquela memória é boa ou se aquela memória é ruim, se aquela memória é positiva ou se aquela memória é negativa, se aquela memória, aquela imagem, aquele fato, aquele acontecimento. Então, o que ele faz? É o córtex pré-frontal que vai decidir isto, e ele vai pegar essas emoções que está causando ali e vai mandar para uma determinada área do cérebro, aonde acontece quando a pessoa ela fica muito tempo focada em coisas negativas, quando ela foca nos problemas o tempo todo. Então uma determinada área do cérebro vai entrar em disfunção, né, que são áreas nobres. Essas áreas nobres, elas vão entrar em disfunção, e entrando em disfunção vai entrar em desequilíbrio, e quando entra em desequilíbrio, também todo o organismo é prejudicado, as células do corpo também vai reverberar toda essa negatividade, né? A questão hormonal também vai reverberar sobre as glândulas, sobre todas as glândulas. Então pensamento positivo vai gerar coisas negativas, positivas. Pensamentos negativos vão gerar coisas negativas. Então, como o nosso pensamento, o nosso cérebro, ele é elétrico e o nosso coração é magnético, então eu vou emitir essa onda de energia para o universo e eu vou atrair, porque o mesmo que eu estou enviando para o universo é o mesmo que eu vou receber do universo. Então, é mais ou menos isso, assim funciona a lei da atração, assim funciona as leis universais, né, que são as leis que regem todas as coisas do universo, como a física quântica traz para nós. Então, pensando dessa forma, nós entendemos que nós somos energia, nós somos elétricos e magnéticos. Nós emitimos energias, na mesma forma, nós também atraímos as energias para nós. Então depende do que nós pensamos, depende do que nós sentimos. Então eu trago este conhecimento todas as segundas-feiras, falando sobre esta série, sobre o cérebro. Você é o seu próprio cérebro, para você entender melhor a questão da expansão da consciência, o quanto é importante você observar a sua mente, observar os seus pensamentos, observar os seus sentimentos. Porque uma vez que você equilibra pensamento com seu sentimento e as suas ações, então tudo flui na sua vida. Tudo começa a fluir na sua vida de uma maneira muito positiva, de uma maneira fluidez. Ele tem uma certa fluidez que tudo começa a desencadear coisas positivas. Ou da mesma forma, começa a desencadear coisas negativas quando você tem um pensamento e sentimento constantemente negativo. Então nós precisamos acessar essas áreas do nosso cérebro. Quando nós conseguimos acessar a área certa da prosperidade, nós vamos prosperar. Quando nós conseguimos acessar a área correta, a área que vai trazer saúde, eu vou ter saúde, né? O meu cérebro vai trabalhar para isso. Então o meu cérebro elétrico, o coração magnético, então vai emanar para o universo aquilo e vai trazer para mim de volta. Então nós precisamos aprender a acessar as nossas áreas cerebrais, as nossas áreas daquilo que nós queremos para a nossa vida. Se eu quero, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho, então eu preciso aprender a acessar essa área que ela já está ali no meu cérebro. Então, quando
eu jogo uma imagem muito negativa, o meu córtex pré-frontal ele tem 3 milésimos de segundo para ele identificar se é positivo ou se é negativo e mandar para determinada área, para cá, para lá. Então ele tem essa dinâmica, né, muito rápido para fazer tudo isso. E ali, se você é muito negativo, então vai desequilibrar uma determinada área do cérebro. Então, para se formar as memórias, né? Para se formar as memórias nas áreas nobres do cérebro, nós precisamos oferecer também algo de positivo, né? Para que as áreas nobres do cérebro continuam a trabalhar, a funcionar de forma funcional, nós precisamos ter a nossa mente positiva, ter os pensamentos positivos também, né? E dar estímulos sensoriais. Nós precisamos oferecer esses estímulos, né? A pessoa que é muito negativa, ela tem que mudar o foco. Ela tem que mudar o foco do negativo para o positivo. Por quê? Dessa forma, ela vai estar colocando o cérebro que está em disfunção para a função dele, do disfuncional para o funcional. Então, por que isto é importante para nós? Por que isto é importante? E então outras pesquisas também vêm afirmando que esses mecanismos pelos quais as nossas memórias são formadas, elas também são muito úteis para o tratamento contra a perca de memórias, né? Então, assim, como por exemplo o transtorno do Parkinson, né? Então o cientista tem estudado esta zona incerta e tem encontrado esses mecanismos, né? Que através do que você oferece, os insights que você oferece para o seu cérebro, você também vai preservar as suas memórias, você vai preservar o seu cérebro, você vai preservar todo o seu organismo. As células, os hormônios, os neurônios, tudo começam a trabalhar de uma forma funcional para o seu bem-estar. Então, é necessário você saber acessar a área que você deseja. Quando você sabe acessar a área da prosperidade, você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Quando você apenas acessa a angústia, a depressão, a ansiedade, você vai viver isto o tempo todo. E as áreas nobres do cérebro ela vai entrar em disfunção. Então, olha, para você entender, procure compreender mais o seu cérebro, compreender a si mesmo, buscar o autoconhecimento, para você aprender a acessar a área do seu cérebro, para você ter aquilo que você merece, para você chegar aonde você deseja chegar, para você sair de onde você está e atingir um próximo nível da sua vida, ou então construir um novo eu, uma nova pessoa, um novo ser humano, com novas emoções, com novos pensamentos. Então, isto é expansão de consciência. A partir do momento em que você começa a entender que você pode acessar essa área do seu cérebro, que você pode acessar a área da prosperidade, se é isso que você quer, da felicidade, a área do amor, a conquista, você pode acessar tudo isto e a chave está nas suas mãos, a chave é o conhecimento, a chave é a chave que você precisa para abrir esta porta é o autoconhecimento. Então, por isso é que eu trago para você todas as segundas-feiras
para você aprender a conhecer um pouco de si, um pouco do seu cérebro. Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a todos que passaram por aqui hoje e marcaram presença. Eu quero pedir também a vocês que, se vocês gostaram deste conteúdo, indique para seus amigos, para seus parentes, porque de repente uma palavra ou algo que ele ouvir aqui vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então, um beijo de luz no coração de cada um de vocês e a minha gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui comigo. Até a próxima segunda.